E aí galera, meu nome é Newton. Vamos fazer agora o nosso vídeo tutorial de número, deixa eu ver, de 3, 4, 5, 6, 7, de número 29 sobre o iOS, diretamente para o canal do Mr. Apple BR. Então, nesse vídeo, gente, a gente fez, quer dizer, no vídeo passado, a gente declarou todos os outlets que a gente ia precisar, todas as actions, ou seja, todos os métodos que a gente vai precisar também. Então agora vamos definitivamente fazer a implementação de tudo isso que a gente fez. Para isso, vamos até o viewcontroller.m e vamos começar deletando tudo que está aqui, menos implementation, viewcontroller, e o end, que é o final. Vamos deixar do jeito que está aqui agora, deletar tudo isso. Se quiser deletar até essa coisinha verde aqui também, que não tem o porquê tá aí. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer o synthesize das propriedades que, deixa eu tentar lembrar, segmented menu, synthesize suites, são suites agora, synthesize switch itálico, synthesize switch negrito, synthesize o texto, não pode esquecer dele, grandão. Synthesize, acho que agora são os labels, que é negrito. Ó, minha memória tá boa. Synthesize normal. E por último, synthesize itálico. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, beleza, exatamente. Agora, vamos começar a fazer os métodos e as coisas que a gente tem que fazer em todo aplicativo. Tudo que você fizer, tudo que você der um synthesize, ou seja, todos os outlets, você vai ter que fazer como se fosse o que a galera chama de housekeeping, que é a limpeza da casa. Então a gente vai começar declarando um método do sistema, certo? Do método que já existe, você só vai simplesmente declarar ele e vai sobrescrever ele com seu conteúdo, certo? Esse método se chama, ele retorna um void, e ele se chama view did unload, certo? Então isso aqui, super view did unload, isso aqui é padrão. Você não tem que raciocinar o que é, você tem que simplesmente colocar. Então, tudo que a gente botou no synthesize, a gente vai ter que fazer com que seja igual a new. Vou fazer um aqui para mostrar para vocês. Self.segmented menu ser igual a new. O que é isso? Vamos começar pelo self. Esse segmented menu, ou seja, esse objeto daqui, a gente criou ele no nosso ponto .h. Então ele faz parte dessa classe. Então, para a gente se referir a algum outlet, alguma variável que faça parte dessa classe, uma variável, entre aspas, global, um objeto global, você vai se referir a ele com self antes, certo? Isso você tem que fazer, tá nos códigos, tá na documentação e etc. Tem que fazer ponto. E o que é que esse ponto, esse igual a new, quer dizer? View did unload, ou seja, quando a view for descarregada da memória. Quando a view for descarregada da memória, você vai dizer, sistema, esse objeto daqui, segmented menu, que é meu, eu não vou mais usar ele, porque ele foi descarregado. Então, você pode fazer com que ele seja igual a new, se você precisar liberar a memória. Então, a gente vai estar fazendo com que o sistema tenha na verdade, como ter mais memória quando essa view daqui for sair da memória, quando essa view for sair da tela. Dessa forma, a gente evita com que o aplicativo tenha que forçar liberação de memória. Então a gente vai ter que fazer o self em todos, switch negrito. Então eu vou tentar adiantar aqui, self.switch itálico, não tem jeito. Self.switch normal, isso é igual a new. Que droga, eu sempre digito switch primeiro. Self.texto igual a new. Self.negrito. Tá acabando, calma. Igual a new. Self.normal igual a new. E self.finalmente, acho que falta itálico agora, igual a new. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, 8 variáveis. O que mais que a gente precisa fazer agora? Em cima desse view did unload e o synthesize, a gente vai colocar um outro método,
certo? Que a gente vai estar sobrescrevendo, esse método já existe do sistema. E a gente vai estar sobrescrevendo para que a gente possa acrescentar a nossa própria funcionalidade, o que a gente quiser. View did load, que faz o inverso do view did unload. Esse view did load, ele permite a gente fazer algumas coisas que a gente queira fazer na mesma hora quando a view vai ser load, ou seja, quando a view vai ser carregada na memória. Então, se eu quiser que, quando a view for carregada na memória, por exemplo, o texto que está naquele text view que a gente colocou lá, se eu quiser que aquele texto desapareça, ou seja, o text view comece em branco, eu vou fazer isso no view did load. Eu vou fazer com que aquele texto comece em branco. Então, assim como o view did unload, ele tem uma coisa padrão aqui que a gente tem que colocar, que é super view did load. E vamos começar com, vamos começar colocando aqui, deixa eu ver, self.texto, que é a variável do text view que a gente colocou, ponto text, ou seja, o texto do objeto text view, que pertence a essa classe, vai ser igual a, pronto, igual a isso, ou seja, igual a nada, em branco. Dessa forma a gente vai fazer com que o texto se inicialize contendo nada, em branco. O que mais que a gente precisa garantir para que o nosso aplicativo funcione? A gente precisa garantir, por mais que a gente tenha garantido no storyboard, é bom a gente garantir no código que o segmented control, ou seja, o segmented menu, o objeto que a gente criou, comece marcado, comece selecionado segmented 0, ou seja, o segmented texto. Então vamos fazer isso através do código self, certo? Sempre a gente vai utilizar self quando você for se referir a um outlet. Self.segmentedMenu.selected segment index vai ser igual a 0. Ponto e vírgula. O que mais que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que o switch comece na posição correta. Ou seja, negrito desabilitado, itálico desabilitado e o normal habilitado. Então a gente vai estar utilizando uma outra forma de invocar esse método, essas funções. Aqui em cima a gente utilizou o ponto. Aqui embaixo a gente vai utilizar o colchete. Então self.switch negrito set on. Então a gente vai dizer se ele vai estar on ou não. Como ele é negrito, no. Vamos dizer que ele é no. Para isso a gente vai utilizar também animated no, ou seja, eu quero que ele comece desligado, desabilitado, e eu quero que o usuário não perceba que ele estava, por exemplo, habilitado, e assim que a view carregou, ele desabilite. Ou seja, eu quero que a animação seja não tem animação, para que o usuário tenha a impressão de que ele começou já desabilitado. Vamos ter que fazer a mesma coisa para todos os outros, certo? Só são 3 para nossa sorte. Self.switch itálico set on. O itálico começa desabilitado também, certo? O animated também é no. E por fim, self.switch normal set on. Yes, porque o normal começa habilitado. E o animated é no. Que mais? Deixa eu ver. Bom, para esse método é só, certo? Assim que a view for carregada, a gente só precisa garantir que o texto esteja em branco, que esteja selecionado o segmento da esquerda, que é o texto, e que os nossos switches estejam desabilitados ou habilitados, como no caso do switch normal. As únicas coisas que a gente precisa garantir. A gente não vai mais precisar declarar o método dealloc. Se a gente for declarar aqui o método dealloc, ele vai continuar existindo, porque você pode estar utilizando ele em outras circunstâncias. Mas não vai mais precisar declarar ele para poder colocar os releases, porque a gente está utilizando o arc, que faz isso automaticamente para a gente. Vamos colocar aqui agora, copiar e colar, certo? Para que o compilador não fique reclamando os métodos que a gente disse que a gente vai implementar, certo? Copiar ele aqui. E vou colar ele entre... Eu gosto de colocar por ordem cronológica. Na verdade eu gosto não, você tem que colocar em ordem cronológica. O viewDidLoad é o primeiro método a ser carregado. Depois, os métodos que a gente criou. E por último, o viewDidUnload. Isso nessa sequência aqui. Apagar aqui os pontos e vírgula. Dar um espaço entre cada método. Ficar bonitinho. Cadê?
Opa. Isso aqui não precisa. Pera aí. View did unload. Acho que eu fiz besteira. Deixa eu voltar. Ah, já sei. Pronto. Feito isso, a gente vai estar... já deixou aqui aberto o espaço para a gente poder fazer o método menu principal, o menu switch font e o menu tocou na tela. Que o menu tocou na tela vai fazer com que a interface seja... o teclado desapareça assim que o usuário tocar na tela. Vamos agora voltar na nossa interface e vamos fazer as conexões. Deixa eu ver aqui. Opa, meu tempo já está se esgotando. Pessoal, vou deixar para fazer então as conexões no próximo vídeo, certo? Então, obrigado por assistir. Eu nem percebi que o tempo passou rápido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga a gente no Twitter e até a próxima.